tarde. Obrigado a todos por participar conosco no nosso painel O Novo Consumidor de Seguros, Percepções e Tendências. Estratégico ao crescimento, tático à proteção de riscos, o setor segurador cumpre um papel de destaque apoiando a economia e gerando uma rede de proteção à sociedade. Porém, o ano de 2020 trouxe um cenário desafiador e exigiu do setor resiliência, capacidade de adaptação, simplificação e principalmente agilidade para transformar o ecossistema e exercer com maestria sua missão. O momento com o qual estamos enfrentando deve ser percebido como um horizonte de oportunidades, que nos exige reflexão e preparação para atravessá-lo em segurança, e assim ser mais competitivo no futuro. A nova realidade impactou diretamente o comportamento do consumidor e destacou ainda mais a necessidade das seguradoras simplificarem, melhorarem, automatizarem e digitalizarem os processos de ponta a ponta. Afinal, saúde e proteção serão o epicentro e o ponto de partida para muitas decisões, sejam pessoais, econômicas ou políticas. Diante dessa situação e de todas as mudanças de comportamento que aconteceram durante a pandemia, quais são as tendências de consumo e como as empresas devem se posicionar? Trouxemos neste painel pessoas que estudaram sobre este assunto e irão expor para nós a visão das seguradoras, do corretor e do cliente, o centro da existência de todo o mercado. Agradeço a participação de todos e convido neste momento a Karina Machado para falar um pouco conosco sobre os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Inteligência de Mercado e trazer detalhes dos estudos realizados por este grupo. Obrigado a todos os palestrantes. E, por favor, Karina, seja muito bem-vinda e obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, Gilberto. Boa tarde, Conseguro. Prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que a gente faz na comissão, né? A Comissão de Inteligência de Mercado, ela foi criada em 2017 e tinha como objetivo, né, e continua reverberando esse objetivo, trabalhar sobre melhores práticas do mercado, discutir um pouco sobre tendências e trazer à tona temáticas que, de certa forma, sejam úteis a todas as seguradoras, né, e que, de certa forma, trabalhe institucionalmente o mercado, né. Assim como é carinhosamente chamada essa comissão, ela conta com em torno de 25 participantes, membros de todas as seguradoras, e mais ou menos 50 convidados, que se reúnem mensalmente para discutir os temas que a gente vai apresentar aqui, né? Gilberto, que acabou de fazer a abertura aqui do painel, é o nosso presidente, e eu acho que é muito importante falar que a gente entendeu que a melhor maneira de fazer essa discussão, de trabalhar sobre melhores práticas, era através de grupos de trabalho, através de grupos de estudo, né, de temáticas, como eu disse, que fosse importante e relevante para todo esse mercado, tá? Então, desde 2017, a gente realizou diversos GTs, como a gente chama os grupos de trabalho, e o que vocês vão ver aqui hoje são alguns destaques, alguns highlights de alguns desses grupos e que vão servir, de pano de fundo e de contexto para as próximas apresentações da Nayara e do Gutenberg e os próximos painelistas. Então, contando um pouquinho para vocês do que a gente trabalhou, eu começo falando aqui do nosso GT de novas gerações, um GT que estudou um pouquinho sobre os consumidores, como eles gostariam de se relacionar com o mercado segurador, e a gente entendeu que falar de geração não era somente falar de idade, né, dos anos em que essas pessoas nasceram. Isso converge muito com o estágio de vida, classe social, e é essa interseção que acaba motivando as decisões na vida desses consumidores, né? E conhecer esses consumidores é de extrema importância para a gente, né? Então, a gente tem ali alguns destaques da geração Y, da geração X, a primeira coluna, a gente está ali com um errinho de digitação, geração Y e alfa, né? Então, a gente tem alguns destaques aqui de como essas gerações veem
né? Como elas se percebem, como elas atuam. Então, muito relacionadas ao propósito, ao valor, muito preocupadas, né, em serem multitasks, extremamente plugados, digitalizados. Né? São pessoas que nasceram no mundo já completamente digital, né? Muitas vezes influenciados pelas redes sociais e seus influenciadores, né? Mas com esse olhar de querer provar o valor naquilo que fazem, de criar novas raízes, né? De quanto a opinião alheia importa para eles, né? E como que o mercado segurador poderia, de certa forma, se relacionar, principalmente quando a gente vê uma geração alfa que ainda está em formação, que é aquele pessoal que tem em torno aí, hoje em dia, dos seus 9, 11 anos, né? Como é que eles estariam percebendo esse mercado que está se formando? Com certeza diferente das outras gerações, porque vão ter um contato com esse olhar da finitude que a gente está vivenciando por conta da pandemia muito maior, traz o conceito de proteção ser mais relevante, né? Agora, uma coisa que a gente percebeu ao longo do estudo é que, independente da geração, todas elas, de certa forma, se converge no tema saúde, família e financeiro. Essa preocupação permeia por todas as gerações. E aí, por que entender geração? Porque, de certa forma, a gente está falando sobre experiência, né? E aí, nesse outro GT, a gente entendeu um pouquinho do quão era relevante proporcionar uma experiência de excelência para esse consumidor. Então, é importante eu entender quem é esse consumidor, é importante eu entender que experiência ele quer ter comigo como empresa. Né? Até porque a gente sabe que 50% dos clientes compram aí com muito mais frequência depois de uma experiência positiva. A gente precisa de 12 experiências positivas, né, para compensar uma experiência negativa. A gente sabe que 86% dos clientes estão dispostos a pagar até 25% a mais de uma melhor experiência do cliente. Então, entender como eles querem se relacionar é muito importante. E lá em 2017, quando a gente estava estudando essa experiência dentro do mercado segurador, a gente tinha um cenário ainda ali em torno de 57% das seguradoras em estágio de desenvolvimento. O que isso quer dizer? As seguradoras ainda estavam aprendendo a mapear a jornada desse cliente, a iniciar um trabalho de aculturamento quanto a essa experiência, né? Então vejam, em 4 anos, o quanto isso já mudou, é o que a gente vai ver aí ao longo do painel, mas como que em 2017 a gente ainda estava nessa fase de amadurecimento, de desenvolvimento, tá? Outro ponto que é bastante interessante foi o que a gente encontrou como gargalo no mercado segurador para que essa experiência fosse mais fluida e leve. Então, esses consumidores tinham uma percepção de que havia um olhar parcial sobre a experiência. A experiência ela era muito analisada no momento da aquisição, mas se perdia ao longo dessa jornada, né, da venda do seguro, da comercialização do seguro. As empresas não tinham um olhar de ROI sobre essa experiência do cliente. Quanto isso me retorna? Quanto essa fidelização significa em termos de financeiros, né? Essa jornada muito desenhada a partir dos processos que a companhia já tinha e não necessariamente a partir das necessidades e anseios desses clientes. Uma experiência digital que se confundia com aquela comercialização digital. Então, vender através do e-commerce, né? Ter um e-commerce não quer dizer uma experiência completamente digital, né? Muito complexos os produtos e as terminologias quando a gente fala do segurez, a parte do aculturamento que a gente sabe que a pandemia vem modificando, as pessoas têm cada vez mais consciência, inclusive da utilização do seguro em vida, né? E a própria ausência da visão única do cliente, a gente ouvia muito sobre isso, né? As pessoas que tinham diversos produtos, às vezes de uma mesma seguradora, como que elas não eram enxergadas de uma forma única. Então, esses eram gargalos que a gente precisava trabalhar. E aí, como é que a gente começou a entender isso? Através de um GT que a gente fez em 2018, olhando essa parte toda de digital, dessa transformação digital. E começamos a ver que as seguradoras, elas tinham plena consciência que para ter essa transformação digital era necessário foco no cliente, era necessário que fosse disseminada essa cultura internamente, né, de forma organizacional, era necessário foco e incremento contínuo. E era também muito importante que a gente tivesse essa transformação direcionada pela alta gestão sendo realizada de forma ágil, principalmente.
Nesse sentido, a gente tinha lá em 2018, quando realizamos esse trabalho, em torno de 80% das seguradoras já com alguns processos digitais ali de pagamento de sinistro, reembolso, sorteio e benefícios implementados. Então já eram, uma boa parte das seguradoras já tinha isso implementado há 2, 3 anos. A mesma coisa com a parte de cobrança e cancelamento, aquisição e contratação. Então, aqueles processos que faziam parte da jornada do cliente, eles já estavam, de fato, sendo prioridade no roadmap das companhias, no roadmap das seguradoras, e já vinham sendo implementados. Alguns processos não. Aí vai convergir com aquela fase de amadurecimento da própria experiência que a gente viu, né, que a gente estava em desenvolvimento, para outros processos que não necessariamente os que impactam o consumidor final, tá? Mas a gente já tinha um mercado mais consciente de que isso era necessário. Então, a gente tinha ali em torno de 61% das empresas entrevistadas, das seguradoras participantes dessa pesquisa, que consideravam, né, se consideravam em desenvolvimento e sabiam que precisavam ser mais ágeis para se manterem competitivos. Eu acho que o que ninguém esperava é que precisariam ser mais ágeis para o que estava por vir. E aí é que vem, né, a grande questão. Em 2020, o mundo passa por esse momento de pandemia, as empresas precisam se transformar, precisam ganhar agilidade, e logo no início dessa pandemia, a gente acionou um grupo de trabalho para estudar como a pandemia estava impactando esse mercado segurador, como a Covid-19 iria impactar essas relações agora que precisavam ser tão online. E aí, de imediato, ali logo no início, em torno de abril, maio, que a gente fez essa pesquisa, a gente já via as seguradoras muito preocupadas com a parte de treinamento online para corretores, a parte de digitalização e simplificação da operação, uma preocupação bastante significativa com a melhoria da experiência do cliente. Vamos lembrar que a gente está nessa fase de amadurecimento. Campanhas de incentivo, um ponto bastante importante que era a questão de flexibilização dos modelos de pagamento, afinal teríamos pessoas perdendo seus empregos, tendo seus salários reduzidos, uma crise econômica extremamente relevante. Muitas seguradoras pensando sobre políticas de renovação e ajustes de tarifa, que também vem ao encontro desse ponto que eu coloquei. Simplificação e adequação de produto. As seguradoras, né, arcaram com o seu discurso de proteção quando isso sequer era necessário em termos legais, né? E, sem dúvida, a ampliação de canais digitais, que foi extremamente necessária para que tudo que antes era feito presencialmente, olho no olho, pudesse agora continuar olho no olho, mas de uma forma mais digital, né? E ainda dentro do GT de Covid, a gente descobriu algumas outras coisas, né? As seguradoras trabalhando, boa parte delas, ali, quase 50%, já tinham seus processos de sinistro digitalizado, então era só aprimorar isso. Já estavam, 40% delas já tinham processos de reembolso 100% digital, mas ainda tinham outros 60% que precisavam implantar isso. A maior parte dela, praticamente 80%, já com serviços de assistências 24 horas, podendo ser realizados com seus processos digitais, bem como a parte de vistoria, inspeção e avaliação prévia digital para a parte de saúde, para os seguros de vida. Então, vejam, boa parte das seguradoras já tinham seus processos instaurados, né? Só precisavam aprimorar para essa nova realidade, e aquelas que não tinham, implantar, para que a gente não tivesse perda na qualidade do serviço, na qualidade da experiência, né? Outro ponto que eu acho bem interessante trazer é que 89% das seguradoras se preocupou demais em manter o atendimento remoto por parte da área comercial, principalmente para que não se perdesse o atendimento aos corretores, à força de venda, atendimento garantido pelas centrais de relacionamento, isso também era de suma importância, treinamento online para que esses corretores pudessem conhecer todos os novos processos e todas as novas políticas, né? Era preciso se manter online para atualizar essas pessoas, além de novos serviços disponibilizados no portal do corretor. Foi assim que as seguradoras encontraram como solução, foram essas as soluções que foram encontradas para manter e dar continuidade aos negócios de maneira sustentável. Bom, aqui, como eu falei, são highlights dos nossos estudos. São diversos estudos feitos desde 2017, com outras temáticas, inclusive. Então, eu convido a você que tiver interesse
em conhecer um pouco mais sobre esse, outros estudos, artigos e publicações, acessem o site da CNSEG. Tem muita informação bacana para auxiliar vocês no dia a dia da comercialização de seguros. É com você, Gilberto. Trabalho feito por todo um grupo, você representou muito bem todo esse conjunto do trabalho que nós fazemos lá na Comissão de Inteligência de Mercado. E realmente a gente observa que o mercado segurador mudou de patamar nesse último ano, alavancou seus processos por meio de digitalização, atendimentos diferenciados e se reinventou neste momento da pandemia e trazendo muito mais segurança para todos os consumidores, para todos os clientes. Quando a gente fala de clientes, quando fala do ecossistema de seguros, a gente não pode deixar de fora, e nós não deixamos, o corretor. Então, convido aqui conosco o Gutenberg Souza, que vai nos contar um pouquinho dos desafios enfrentados pelos corretores e como eles estão se reinventando também, e quais são os novos desafios aí para o futuro, com essa visão e após esse momento que estamos vivendo. Gutenberg, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade. Olá, pessoal. Muito legal participar de um evento desse nível, com vários palestrantes, com várias percepções relacionadas ao mercado de seguros. Tenho muito prazer em falar do mercado de seguros, porque é onde eu desenvolvi praticamente toda a minha carreira, e eu já participei de alguns lados do balcão, né? Então, já fui cliente, né? Sou cliente, né? do mercado de seguros, já fui seguradora, e agora estou aqui do lado de cá do balcão com os corretores de seguros. Represento aqui uma classe muito importante no nosso mercado, que ela tem uma sustentação muito importante na manutenção e no crescimento do mercado, porque seguro, como nós sabemos, não é, de fato, um tema muito simples para se tratar. Primeiro, porque quando nós começamos a falar sobre seguros, nós temos aqui uma equação gigante, onde você tem diversas seguradoras, você tem diversos produtos, e se você multiplicar isso pelos setores da economia, pelo perfil, acabaram de falar aqui, mencionar na apresentação, sobre as gerações, né? Quando você fala de pessoa física, você tem perfis de aceitação por tipo de pessoa, você tem perfis de necessidades, você tem tamanhos de família, ou seja, tudo isso acontece quase na mesma dinâmica que as mudanças na economia acontecem. Então, a seguradora tem que desenvolver produtos que possam se adaptar às necessidades, e os corretores têm que se adaptar, trazendo essa oferta e adaptando a linguagem para distribuir para o cliente, né? O que eu sempre venho mencionar aqui, que nós temos que tratar, eu trouxe uma apresentação bem simples, falando sobre palavras que vêm à cabeça dos corretores quando o assunto é desafio, né? Então, quando a gente fala de novos desafios, né, sempre vem aquela questão da diversificação, né, das questões operacionais e do crescimento, ou seja, o investimento em ter uma equipe aí para fazer vendas novas, trazer novas oportunidades e tudo mais, e como você consegue fazer isso com a velocidade que o mercado exige, porque a pandemia nos trouxe essa reflexão. De repente, todo mundo precisava ficar em casa. E aí, como que você trata essa operação? Uma corretora de um grande porte, como a que eu trabalho, como que eu represento, o MDS, em um dia colocou todo mundo para trabalhar, cada um com seu notebook, ligou, conectou, estava todo mundo trabalhando, atendendo os nossos clientes, né? É óbvio que essa transição do atendimento pessoal, daquela questão de você ir visitar a empresa, de você conversar com as pessoas frente a frente, fazer uma apresentação, coisas que nós estamos adaptados e gostamos muito, ela trouxe aqui trouxe uma perda ali, aquela sensação inicial de que o relacionamento ia ficar deteriorado. Porém, nós conseguimos provar que não. Nós nos adaptamos de uma forma muito rápida, nós tivemos uma resiliência muito grande,
e nós tivemos também suporte das seguradoras para conseguir fazer esse tipo de transição, né? Conhecemos aqui praticamente todas as seguradoras do mercado e nós tivemos uma boa percepção de todas as linhas de seguro, de todas as seguradoras que compõem o mercado brasileiro. E aí, quando a gente começa a falar de geração, de desafio, de cliente, não tem como a gente falar disso sem pensar na questão de diversificação, ou seja, você fala, vou colocar um novo produto na prateleira. Até quando você consegue começar a distribuir esse produto, né? Você consegue dar uma olhada nas linhas de crescimento das diversas linhas de produto que nós temos para pessoa física, por exemplo, você percebe que o automóvel ainda não chegou no Brasil na sua maturidade de contratação. Ainda praticamente existe aquele número cabalístico de a cada 10 carros seguráveis, praticamente 4 têm seguros. Então ainda existe um potencial muito grande de crescimento. Mas quando você vai falar de outros seguros, como o seguro residencial, como o seguro de vida, né, até a previdência privada, você percebe que esse tipo de abordagem é muito, muito, muito desafiadora para os corretores. Primeiro, porque os corretores que têm um grande porte, eles têm que focar nesse processo de venda e construir esse processo de venda como estrutura de treinamento, como estrutura de distribuição, como estrutura de colocação adequada da oferta para os clientes e também construindo uma jornada que não seja totalmente invasiva. Isso não é só no mercado brasileiro, tá? Eu tenho trabalhado também com o mercado europeu e a discussão é sempre essa, qual é o melhor momento de falar com o cliente sobre produtos novos, por exemplo, sobre cobertura e tudo mais. Mas isso é uma questão de cultura, porque o cliente também não busca ativamente o seguro da forma como poderia, né? Existe uma questão cultural que eu vejo hoje no mercado de investimentos que já estão conseguindo romper algumas barreiras e o mercado de investimentos começou a ser um pouco mais atrativo. Tanto que no ano passado, vocês começam a perceber que tem praticamente quase 4 milhões de brasileiros aplicando dinheiro na Bolsa de Valores. E isso é 100% a mais do que ele tinha em 2019. O que fez com que isso acontecesse? Primeiro, utilização da comunicação massiva desse tipo de negócio. Ou seja, se você buscar na internet alguém para te oferecer algum tipo de consultoria para investimento, plataformas e tudo mais, eles já estão preparados para você. Então você consegue ver lá plataformas do Primo Rico, plataforma da XP, todas da Genial, né? Plataformas que operam essa questão dos investimentos. E aí passa a ser um assunto que vai para podcast, mas vai para um podcast não temático de investimentos, mas sim podcast popular, né? E aí começa a distribuição dessas informações de uma forma um pouco mais popular e as pessoas começam a procurar esse tipo de alternativa. O seguro ainda tem muito potencial para crescer, porque quando você pensa em pandemia, quando você pensa em uma crise como a que nós vivemos, onde entra o seguro aí? No primeiro momento, numa família padrão, ele entra numa questão de custo, ou seja, eu não vou renovar minha pólice, por exemplo. Pode acontecer isso, né? Mas quando você vai para uma empresa, já é diferente. O ponto de vista tem que ser como que nós vamos adaptar as nossas coberturas para não sofrer perdas caso esse tipo de problema aconteça novamente. Então, nosso desafio como corretor aqui é muito grande, porque nós tivemos diversas demandas novas geradas pela pandemia, riscos que começaram a surgir, riscos cibernéticos, toda essa questão de você fechar os prédios, fechar as operações em alguns momentos, o transporte, o aumento do delivery, ou seja, tivemos diversas possibilidades onde você pode olhar e pensar numa cobertura nova de seguros, né? E ao mesmo tempo eu tive que separar minha equipe numa operação um pouco mais
distribuída no home office e coletar todas as possibilidades que vêm de diversas seguradoras com novas ofertas, novos produtos, novos modelos operacionais, né? Fora a diversificação, você vem com uma questão operacional, que é absurda. Ou seja, imagina uma corretora que trabalha com 40 seguradoras e cada seguradora mais ou menos 3 ou 4 produtos com uma frequência muito grande. Você imagina como que você consegue consolidar isso e dar vazão. Então, um dos desafios dos corretores é trabalhar com as informações que vêm das seguradoras de forma muitas vezes despadronizadas, né? Então, nós precisamos trabalhar muito essa questão do pós-venda. Quando a gente ouviu ali a Karina falar sobre jornada, a jornada é muito desafiadora exatamente por isso. Exatamente porque uma questão relacionada ao pós-venda, ela se encaixa, se adapta, né, a cada seguradora de uma forma diferente. Por mais que o processo de pré-venda, venda e pós-venda seja muito similar, existem diversos tipos de operação de seguradoras no Brasil. Então, e o risco também não acompanha, ou seja, você pode ter um risco aqui que é muito bem-vindo para uma seguradora e para uma outra seguradora ele é recusado. Então, nosso papel aqui, como corretor, é tentar criar maneiras de ser os mais consultivos com os clientes e trazer gente com expertise técnico para ajudar nessa colocação. Primeiro, para poder fazer com que o fluxo de trabalho seja mais rápido, fazer com que a nossa demanda operacional seja eficiente, porque nós somos corresponsáveis pela colocação do seguro, ou seja, as informações que vêm do cliente têm que passar de uma forma transparente, uma forma muito estruturada para a seguradora, para que não exista nenhum problema de cobertura caso exista algum sinistro. E nós também temos uma responsabilidade muito grande de ajudar os nossos clientes na gestão financeira das apólices, ou seja, fluxo de pagamento, averiguar se o pagamento foi reconhecido ou não. Ou seja, nós temos uma estrutura aqui muito grande para fazer isso na nossa empresa. Porém, nós sabemos que existem operações de corretoras menores e até pessoas individuais, que numa situação onde a oferta desses produtos começa a aumentar, muitas vezes ele não tem tempo de fazer venda nova. Ele tem que trabalhar muito duro para manter a operação rodando, né? E para vender, ele precisaria fazer um investimento que às vezes ele não tem como fazer. Então, esse é um desafio muito grande, ou seja, a operação fazer com que o novo negócio possa chegar em algum momento. E isso é, assim, para os corretores de seguro, um grande desafio. Quando você fala também de desafios antigos, né? Nós temos aqui uma outra questão, que é... Deixa eu só passar aqui nosso slide. Pode passar. Questão de vendas novas, que eu acabei de falar. Você gerar lead e converter lead é um trabalho árduo e heróico das corretoras de seguro. Primeiro porque a operação já sobrecarrega todo o funcionamento do ecossistema ali, do dia a dia, né? E fazer venda nova é você ter uma equipe engajada, preparada, você conseguir investir e saber que tem um prazo de retorno. Quando você vai para uma empresa pequena e média, muitas vezes esse tipo de trabalho é muito difícil de fazer com um investimento próprio. Então, o que acontece? O crescimento é muito mais natural em parcerias. E para você chegar numa parceria, você precisa ter uma estrutura operacional. Então, esse tipo de desafio começa cada vez mais a aparecer no nosso mercado, que muitas vezes ele anda meio que de lado nessas questões de oferta versus manutenção de carteira. Então, você tem impactos, pode falar com qualquer seguradora que você vai ter esse grande desafio. As campanhas de vendas, as campanhas de crescimento são baseadas naturalmente em diversificação. Então, você tem lá, para cada seguro vendido para pessoa física, você não chega a ter um outro seguro de outra linha. Por exemplo, a relação não chega a ser de 1 para 2, ou seja, um CPF para 2 seguros nas seguradoras do Brasil. É muito, muito raro
quando você tem essa distribuição. Estou falando de corretoras tradicionais, que não tem canal de distribuição bancária. Então, é muito importante a gente começar a pensar em modelos que possam plataformar, ou seja, criar as ofertas um pouco mais dinâmicas e um pouco mais parecidas para que a gente possa abordar o cliente de uma forma mais estruturada, de uma forma mais rápida, e que a gente consiga também gerar esse interesse do cliente pela proteção, né? Eu me lembro que há um tempo atrás houve um acidente de avião com um político e logo no dia seguinte tinham muitas matérias na TV falando, olha, existe cobertura, caso caia um avião, tem cobertura, o seguro residencial cobre ou não, e assim por diante. Ou seja, o nosso tema, ele não é um tema recorrente, a pessoa pensa no seguro quando ela vê o risco que aconteceu, mas quando o risco ainda não aconteceu, fica aquele desafio, será que vale a pena eu pagar por isso? Né? Então, essas questões aqui que permeiam o nosso mercado, que são muito complexas e realmente fazem parte de um quebra-cabeça muito, muito gigante que nós temos que trabalhar para conseguir resolver todas essas situações. Eu estou falando de toda a linha de distribuição de seguros do Brasil. Quando você vai falar de novos desafios, aí vem aquela questão da digitalização, que eu me lembro muito bem que quando eu comecei a trabalhar em seguradora, um grande desafio era a transmissão de proposta eletronicamente. Hoje a gente nem pensa mais em carimbar protocolo em filial de seguradora, né? Não existe mais isso, né? Então, aí você começa a ter uma versão que já ficou para trás. Para mim, a digitalização, ela já ficou, é um desafio que ele é novo, mas se você parar para pensar, o desafio de digitalização que a gente precisa agora é o quê? É a automação, essa questão de treinamento, é a velocidade da resposta, é a questão de novos riscos, ou seja, como que você trabalha o risco digital. Então, hoje, você tem algumas seguradoras já operando com risco cyber, por exemplo, e o nosso papel é trazer essa cultura para os nossos clientes, porque nem todos os clientes grandes ainda ou entendem ou já contratam seguros dessa natureza, né? Mas é óbvio, a economia muda, o transporte por drone vai acontecer, a gente vai precisar adaptar as apólices para isso. Vai existir uma migração natural de risco? Vai existir, não tem como. Existem empresas de transporte marítimo que estão investindo em impressoras, em grandes impressoras, para poder, ao invés de mandar uma peça por navio, imprimir a peça lá de uma forma 3D no outro lado do mundo. E aí o risco muda, né? Muda você levar um container ou você levar um projeto. E aí isso tudo faz parte do processo de digitalização do mercado de seguros, onde você passa de uma situação totalmente carteirinha, aquela questão muito de apólice impressa, de documentos, para uma situação totalmente virtual. Hoje a gente assina 100% dos documentos por uma plataforma digital. Ou seja, não tem mais fila ali no jurídico para fazer carimbo. Então, tem muitas coisas que estão já passando por esse processo. Outra coisa é pensar em nova plataforma, ou seja, primeiro é você colocar sua equipe para trabalhar, ou seja, numa corretora grande, fazer isso, como eu falei, mais rápido. Mas e como você vai fazer isso para uma corretora pequena, uma corretora média? Qual que é o desafio que você tem, né? Como que você consegue manter o engajamento das pessoas? Como que você consegue fazer com que exista uma mesma percepção? E aí, quando a gente fala de novas plataformas, estamos aqui numa plataforma digital, num evento que poderia muito bem, numa situação fora da pandemia, ser um congresso aberto, com pessoas, com brindes, com todas aquelas situações de viagem e tudo mais, coisa que a gente não teve oportunidade de fazer esse ano. Mas tem outras questões muito importantes, que são, por exemplo, a gente tinha falado um pouco de meio de pagamento. Meio de pagamento é muito importante. Hoje você entra num e-commerce de loja, seja onde for, você vai lá e tem como pagar por um sistema operacional, ou por um cartão de crédito, ou por agora o Pix, né? Ou algum outro tipo de plataforma de pagamento que exista já no mercado, que já tem conexão via API, via serviço, seja como for a tecnologia. E no mercado de seguros ainda existe muito espaço para a gente fazer isso. Existem aqueles
consumidores que vão na plataforma para buscar preço e depois recebem uma ligação para fechamento do negócio, que é uma venda mais consultiva, mas quando você fecha todo o processo, a linha de pagamento ainda passa muito pelos boletos ou pelo débito em conta, ou aquele processo que não existe ainda uma conexão de plataforma para a pessoa entrar, fechar o seguro sozinha, que consiga contemplar todo o mercado de seguros. Isso vai ser um desafio muito grande. E esse desafio também traz uma outra questão. Nós precisamos educar as pessoas que lidam com seguros para poder contratar os seguros sozinhas, ou seja, para que elas possam entender as coberturas, para que elas possam saber como funciona. E aí que entra o papel do corretor, que é criar a plataforma de educação, criar um modelo consultivo, é papel do corretor. O papel do corretor é trazer a demanda qualificada, é conseguir fazer o empoderamento do cliente para a escolha, mas trazendo outros cenários, outras situações que são muito importantes, como qual é o tipo de cobertura que a pessoa vai utilizar. Então, a pessoa hoje faz o seguro da moto, mas não faz o seguro de vida. Então, se ela sofre um acidente e perde a vida, muitas vezes não tem o seguro de vida para dar continuidade à economia da família, né? Parece uma forma um pouco mais fria de falar, mas é o que acontece. E agora, com toda essa geração Open Banking, Open Insurance, existe esse desafio novo de, novamente, fazer uma plataforma de distribuição de conhecimento muito robusta, trazer uma linguagem mais popular e ensinar o brasileiro a consumir seguro, tanto como pessoa física quanto pessoa jurídica. Existem oportunidades de cobertura para todos esses cenários, né? Existem empresas que ainda contratam seguro pelo departamento de compras. Então, isso é um desafio que a gente tem que fazer, porque não dá para comprar seguro, o mesmo seguro, a mesma cobertura para empresas de setores diferentes, com a mesma taxa, com o mesmo... Porque são riscos diferentes. E, às vezes, esse desafio, ele fica muito na mão do corretor para conseguir balancear e conversar com a seguradora e trazer as melhores soluções. Então, a gente precisa fazer com que esse processo de convencimento seja um pouco mais amplo. E a gente fala de seguro de saúde, é a mesma coisa. As plataformas de seguro de saúde ainda trazem muitas operações fragmentadas em termos de digitalização. Então, tem muita oportunidade aí, apesar de muitas vezes as pessoas acharem que a gente já está muito avançado nesse sentido, ainda existem muitas adaptações. Existe uma colcha muito grande de conexões que a gente precisa fazer para que exista essa fluência digital no mercado de seguros. E isso para que o corretor possa vender mais, para que o dinamismo possa acontecer de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente. E por último, a gente fala um pouco dessa questão de comunicação. Quando a nossa equipe aqui da MDS, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, não tem final de semana. A gente trabalha com conexão via WhatsApp com os nossos principais clientes. Ou seja, se acontece um sinistro, se acontece algum tipo de situação, de dúvida, nós atendemos. E isso tornou mais pessoal. Então, o nosso tempo de resposta hoje tem que ser praticamente zero. É quando fica o risquinho azul no WhatsApp. Então, se você leu e não tem resposta, você já não presta mais um serviço de qualidade, né? Então, por isso que esse papel do corretor é um papel muito importante nessa conexão, porque ele traduz em pessoas o atendimento que é operativo. Então, essa jornada passa muito pela nossa responsabilidade. Seja um corretor pequeno, médio ou grande, ele gosta de falar, ele gosta de visitar, ele gosta de saber todos os detalhes, todos os atendimentos, tudo que acontece. E esse processo de comunicação precisa ser organizado, porque tem muitas plataformas fragmentadas, né? Organizado, centralizado, para que essas jornadas possam acontecer de uma forma complementar. Porque não adianta a seguradora montar uma jornada e esperar que o corretor se adapte àquela jornada, porque temos muitas seguradoras no mercado e, às vezes, você trabalha com uma seguradora ou com outra seguradora de acordo com o risco que o cliente apresenta, de acordo com o apetite de risco da seguradora, de acordo com a capacidade técnica de tratar aquele assunto. Então, quando você começa a pensar nos próximos passos,
o nosso grande desafio realmente é conseguir conciliar todo esse processo de modernização do mercado a um sistema que é complexo, que nós sabemos que para criar curva de relatividade de preço é um absurdo, que para você criar ofertas específicas que não sejam vistas somente como assistência é muito difícil, e nós estamos aqui para contribuir e para ajudar esse mercado, tanto que aqui na MDS nós também nós ajudamos corretores que querem crescer, nós temos um sistema de parcerias com corretores que querem crescer, que têm oportunidade, às vezes não tem especificação, qualificação técnica, e nós temos aqui todo esse aparato. Estamos pensando em plataformas, digitalização, estamos pensando em como será o mercado daqui a 10, 20 anos, e esperamos que seja do jeito que a gente sempre sonhou aí, com todo mundo entendendo as coberturas da apólice, entendendo quais são os desafios aí que nós temos para fazer o funcionamento desse mercado acontecer. Obrigado, muito obrigado, Gutenberg. Obrigado pela sua explanação e essa visão tão clara que você trouxe de quais são os desafios que os corretores enfrentaram também, e que de uma forma muito inovadora não perderam aí a chance de dar aí o atendimento com excelência ao cliente final. E falando no cliente, que é nada mais, nada menos que o principal ator do nosso ecossistema, né? Sem ele a gente não estaria aqui. Eu convido a Nayara Alonso para contar um pouquinho de quais são as expectativas do cliente no futuro. Nayara, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade. Deixa eu só dar um recadinho, rapidinho. A gente tem o chat, temos Priscila Aguiar, a coordenadora da Comissão de Inteligência de Mercado, que está ali administrando o chat. Então, se você tiver alguma pergunta, coloque lá no chat, a Priscila repassa para nós e a gente vai buscar responder aí a maior quantidade possível. Nayara, me perdoe, muito obrigado. Seja bem-vindo. Gente, prazer inenarrável estar aqui. Bons papos aqui. Eu acho que o Gutenberg e a Karina me deram bons gatilhos aqui para a nossa apresentação. Primeiro, eu queria me apresentar. Eu sou a Nayara, eu sou gerente de inteligência de mercado aqui na Watts. Para quem não conhece a Watts, uma breve introdução sobre a Watts. Nós somos pioneiros na criação da jornada do cliente. Essa metodologia que mapeia todos os pontos de contato do cliente com as marcas, tanto no ambiente digital quanto no físico, tá? E aí, a coincidência é que um dos setores que a gente mapeia aqui dentro é o setor de seguros, tá? Então, a gente está muito de olho nesse setor há bons anos, então a gente tem bom conhecimento aqui sobre o setor. Então, para quem já me conhece, é um prazer falar com vocês de novo. Para quem não me conhece, é um prazer aqui apresentar um pouco dos insights que a gente tem mapeado nos últimos meses, anos, né, sobre o mercado. Falando um pouco sobre o que a gente vai falar hoje, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a percepção e tendência do cliente e como a pandemia vem dando a mudança no setor. Isso. Então, como que a gente... Deixa eu só voltar Estou me ajustando aqui, pronto. Entendendo como funcionam os mecanismos. Então, para produzir esse material, a gente usou duas metodologias, tá? A primeira delas, que é inclusive a primeira parte da nossa apresentação, é falar um pouco sobre a percepção do usuário. Então, a gente realizou entrevistas em profundidade reais. A segunda parte da nossa apresentação, do nosso material, foi realizada pesquisas onde a gente analisou as transformações e tendências do mercado. Então, vamos começar com a primeira parte, o primeiro bloco do nosso material, que é a percepção do usuário durante a jornada de experiência. Para isso, a gente entrevistou 3 grupos diferentes de clientes, tá? Primeiro, pessoas que contrataram e renovaram seus seguros. Segundo, pessoas que não renovaram e deixaram de pagar os seus seguros. E outras pessoas que compraram o seguro pela primeira vez. Acho que aqui a gente vai falar um pouco sobre os motivos citados por esses clientes, tá? E vamos começar, talvez, pelos mais dolorosos ou até mesmo os mais caros para as seguradoras, que são os clientes que não renovaram seus seguros. Então, eles comentam sobre preço alto, mudou de seguradora, qualidade de atendimento.
Então, quando a gente fala de preço alto, não dá para negar que a pandemia teve efeito relevante na renda, no emprego e, portanto, no bolso das pessoas. Então, esse primeiro grupo aqui, cerca de cada 4 a cada 10 clientes, deixaram de ter um seguro por uma questão financeira e efeito direto da pandemia. Então, o que doeu no cliente? O bolso, foi preço, tá? Mas eu acho que vale a gente refletir aqui que não é somente preço que faz a seguradora perder esse cliente. E aí, eu acredito que é o ponto mais importante da nossa discussão, tá? A outra parte desses clientes, então de 6 a cada 10 clientes, ela trocou de seguradora. Ou seja, ela ainda tem uma pólice, mas com outra seguradora. Então, o que vale a gente refletir aqui? O que a gente descobriu é que nesse grupo, cerca de metade das pessoas trocou de seguradora por qualidade de serviço ou qualidade no atendimento. A outra metade desse grupo fez um mix. Também tinha aqui uma insatisfação com a qualidade do serviço e do atendimento, mas também falaram sobre preço. Então, o que é fundamental aqui? No ambiente de queda de renda, as seguradoras elas precisam ter em seu portfólio produtos mais acessíveis, até serem mais flexíveis, né, com o cliente. Então, o que é importante? É saber com que esse produto chegue ao cliente de forma coerente, sensível, educada. A seguradora precisa ter opções de produtos que caibam no bolso desse cliente, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. Ter uma empresa que conversa com esse consumidor de uma forma mais pessoal, mais customizada, uma fácil contratação, isso faz toda a diferença no cenário que a gente está vivendo hoje. Então, a gente falou bastante aqui do lado esquerdo sobre os problemas, né? Vamos falar um pouco sobre as oportunidades que a pandemia também ofereceu e até acelerou para as seguradoras, que é o nosso próximo... O nosso próximo bloco. Então, aqui desse lado, a gente fala um pouco do que fizeram para que os clientes mantivessem seus seguros ou até mesmo contratassem novas apólices. Então, toda essa incerteza que a pandemia trouxe para a gente, para o nosso cotidiano, né, essa montanha-russa de mortes, contaminações que o Brasil passou, fez com que as pessoas se preocupassem cada vez mais com o futuro. E, portanto, as operadoras passaram a ter clientes que antes não tinham. Então, alguns clientes potenciais que antes não pensavam tanto no futuro, na família. Então, uma pessoa que nunca precisou... Tivemos um problema de conexão, me perdoem, e acho que esse é um dos desafios do digital. Então, acho que mais um desafio, garantir que a gente tenha uma boa rede de conexão. Nayara volta aqui conosco, continua de onde parou, não vamos perder em nada toda essa grande contribuição. Nayara, muito obrigado pela paciência de esperar toda essa reconexão novamente e nos desculpe por esse probleminha. Desculpa a todos vocês. Por favor. Essa desconexão, então vamos lá. Vamos tentar ser rápido aqui também para a gente não perder também tanto tempo e também consumir bastante os detalhes que a gente trouxe nesse material. O primeiro deles foi que eu já falei aqui, então deixa eu só voltar um pouquinho, a gente está um pouco antes. Bom, eu falei um pouco então dos motivos que fizeram os clientes não contratarem, mudarem de seguradora, e também falei um pouco dos clientes que renovaram, contrataram pela primeira vez, e o que fez os gatilhos para eles terem essa nova contratação, renovação, tá? A gente vai passar então para entender um pouco mais desse cliente, né, dessas dores e oportunidades que a gente falou do slide anterior, um pouco sobre o que eles esperam das seguradoras. Então, a primeira coisa que eles esperam é assistência. Então, foi uma coisa muito falada, tá? Então, a assistência está na cabeça das pessoas. Acho que ainda mais por esse momento que a gente viveu, que a gente ficou muito em casa. Eu mesmo usei várias assistências durante essa pandemia para minha casa. Fiz alguns concertos aqui que eu precisava. Então, para esse público, para um certo público, não faz sentido vender mais um produto sem assistência ou oferecer como opcional. Outro ponto que foi citado é a questão da agilidade, tá? Então, hoje em dia a gente quer tudo para ontem. Então, a gente pede comida com base no tempo que o restaurante vai entregar comida. A gente faz compra por aplicativos como o Rappi, que vai entregar em 20 minutos uma bebida aqui dentro da minha casa. Então, eu começo a pensar em um pouco de atendimento, agilidade, tá? Então, esse atendimento de seguros, ele tem que ser da mesma forma.
comuniquei seguro, comuniquei algum sinistro, eu preciso saber que a seguradora está cuidando do meu caso e precisa ser fácil, precisa ser ágil. Eu preciso conseguir acompanhar, até mesmo fazer na palma da minha mão, então no celular, no aplicativo. Outro ponto aqui é personalização, tá? Então, eu começo a ter também necessidade de criar produtos para mim. Essa questão de... A seguradora, ela precisa saber que eu sou a Nayara, que eu tenho 34 anos, que eu tenho um filho de 2 anos. Ela precisa pensar em mim como um indivíduo, ela precisa oferecer produtos mais personalizados e customizados para a minha realidade. Uma continuação aqui das nossas necessidades é atendimento humanizado. Uma pesquisa recentemente realizada revelou que, por 2 agências bem importantes, que 80% da população brasileira prefere atendimento humano. Então, o brasileiro gosta de gente, ele gosta de falar com gente. Então, as empresas precisam fazer com que o cliente se sinta único, tá? E esses atendimentos humanizados, mais humanos, eles não precisam deixar de explorar e aplicar tecnologias atuais existentes, como internet das coisas, inteligência artificial. Um outro ponto que a gente falou, que a gente pegou também, é parcerias. E esse é um caminho sem volta. Então, as pessoas gostam de ter benefícios. Elas gostam de ter parcerias, benefícios, milha, cashback. Então, ele é muito valorizado pelo cliente e está virando um costume. E, finalmente, acho que é um dos pontos que mais nos chamou a atenção, é a questão do follow-up, tá? Então, o que a gente percebeu? Que muitos clientes que não fizeram a renovação ou a contratação de um seguro, não tiveram aqui o contato, o follow-up das seguradoras. Então, elas não receberam novos contatos e nem novas propostas dessas seguradoras. Eu sei que parece intuitivo, mas as empresas podem não estarem dedicando tanto tempo para recuperar esses clientes. Vamos passar aqui para o outro slide, que também aqui talvez não seja uma notícia nova para todo mundo, mas essa sensação que o mercado de seguros ainda carrega de ser uma economia antiga. Fazendo um paralelo com os bancos tradicionais, há alguns anos a gente tinha 5 bancos, né? 5 bancos, os bancos tradicionais. Então eram esses que a gente tinha para escolher para abrir uma conta e tudo mais. Com a entrada das fintechs, esses chamados bancos digitais fizeram com que esses bancos tradicionais corressem atrás do prejuízo. Então, fizeram com que eles fossem mais digitalizados, fizeram com que eles melhorassem a usabilidade, fizeram com que eles até oferecessem serviços mais acessíveis, tá? Para esse consumidor. A mesma percepção sobre as seguradoras, pelo visto, não se aplica. Então, eles ainda sentem essa fragilidade no setor, tá? De ser engessado e tudo mais. Entrando aqui no próximo slide que a gente fala um pouco sobre produtos. Então, o que é a necessidade desse cliente? Essa diversificação de ofertas, tá? Então, essa transformação digital, ela faz com que o produto de seguro, aquele de prateleira, ele precise se modernizar. Então, outro exemplo, tá, gente? O meu marido aqui em casa, ele prefere um seguro que dê a opção para ele de um carro, caso aconteça alguma coisa com o carro dele, ele prefere ter um seguro que dê a opção dele ter um carro reserva. Eu não faço questão disso. Eu posso usar aplicativos ou eu posso usar outros meios, tá? E por isso, o meu seguro deveria se tornar mais barato do que o dele. Essa diferenciação entre os clientes, nem todas as seguradoras oferecem, tá? E é preciso usar tecnologia, inteligência competitiva e, principalmente, gente, conhecer o cliente, tá? Falando agora, que uma coisa também que a gente chamou a nossa atenção aqui durante as pesquisas, é que aparentemente todas as indústrias expostas à disrupção digital já passaram ou passarão dessa sensação que o novo é melhor, tá? Então, no setor de bancos, de novo, fazendo aqui um paralelo, quando algumas fintechs deixaram de cobrar mensalidade para a manutenção de conta corrente, não demorou muito para que os bancos fossem taxados de caros, inflexíveis e até mesmo comparado algumas vezes com dinossauros. Será que esse paralelo com o setor de seguros está acontecendo agora? Então, muitos clientes reclamam com os clientes que os seguros estão caros. Enquanto isso, essas insurtechs, né, que vêm entrando, se alimentam dessa percepção. Então, uma coisa que a gente pode ter certeza é que preço é o item que elas podem ser mais agressivas, tá?
E aí, falando um pouco sobre seguros, quando a gente foi fazer a nossa pesquisa, a gente identificou que os seguros mais citados foram o automóvel e o seguro saúde. O automóvel, muitas vezes, por ter um hábito. Então, eu quero ter esse seguro por hábito, por eu me sentir mais seguro. E o seguro saúde, eu acho que com a pandemia, fez com que as pessoas, de fato, prestassem mais atenção nisso. Falando um pouco agora sobre a busca de informações, é importante ressaltar que esse novo consumidor ele tem uma nova maneira de consumir informações. Então, cada vez mais, esse cliente tem acesso a vários sites de informação. Google, redes sociais, Reclame Aqui, tem o Glassdoor, tem contato com alguns amigos. Essas informações, talvez antes não estavam tão disponíveis e cada vez mais tem aqui um núcleo de informações para esse cliente. Esses dias mesmo eu fui viajar com a minha mãe, tinham 2 pousadas na mesma praia, um do lado da outra. Uma avaliação 4.2 e outra avaliação 4.7. Então, adivinhem qual eu decidi escolher. Eu não conheço essas pessoas, mas eu valorizei a opinião delas. Por que elas colocaram 4.7 para aquela pousada? Isso fez diferença para mim e eu decidi por ela. Falamos bastante aqui, né, sobre a percepção desse usuário, desse cliente. Eu queria trazer um pouco mais agora sobre o que o setor o setor prevê para o futuro, né? O que a gente pode esperar do setor de seguros para o futuro e até de algumas coisas que já estão acontecendo. É inegável que a pandemia acelerou muito a digitalização das empresas e principalmente nas seguradoras, tá? Então, as empresas têm investido pesadamente nos seus recursos digitais, elas têm melhorado, mas em contrapartida também, o consumidor ele também aumentou a barra. Então, ele espera mais, ele espera que o serviço seja melhor a cada dia. Uma pesquisa realizada aqui com alguns CEOs do mundo inteiro revelou que 85% dos CEOs das seguradoras do mundo inteiro confirmaram que a pandemia acelerou seus esforços de digitalização e a digitalização para 78% dos CEOs significa uma experiência digital, que essa experiência digital seja agradável para o consumidor. Então, em resumo, tá? O futuro será melhor do que o presente e até a gente pode concluir que alguns males vêm para o bem. Falando um pouco sobre essa transformação digital, e eu acho que todo mundo já deve ter sentido, o fim da era touch, né? Então, aconteceu aí uma revolução do touch e com a pandemia acaba tendo uma evolução para novas tecnologias. Então, a implementação de tecnologias de pagamento via aplicativo, aproximação, reconhecimento facial, smartwatches, QR codes. Então, a gente já deve ter sentido isso no nosso dia a dia, né? A gente talvez não tenha tido essa percepção que o touch, e ele até virou um grande vilão depois da pandemia, e até o uso de senhas, ele com a criação de reconhecimento facial, é de se imaginar que o volume de fraudes caia drasticamente, tá? Então, isso é bom para todo mundo. Isso é bom para os clientes que se sentem mais seguros, para as empresas que podem ter mais rentabilidade. E aí, ainda falando um pouco sobre transformação digital, então a gente falou do fim da era touch, a gente entra agora numa experiência phygital. Essa experiência tanto do digital com o físico, tá? Então, esse perfil desse novo consumidor, ele quer avaliar, ele quer pesquisar, ele quer saber sobre os produtos. E chega esse momento que eu posso, sim, ter um ambiente físico, mas eu também posso ter um ambiente digital, e isso faz toda a diferença, tá? Então, é isso que vai acontecer cada vez mais no futuro. Não dá para ter uma infraestrutura totalmente física sem uma interação digital. E o mesmo acontece ao contrário. Não dá para ter uma infraestrutura totalmente digital sem uma estrutura física próxima às pessoas. Falando mais ainda sobre tecnologias, a gente também entra agora no momento de 5G. Então, tem falado muito sobre isso, né? Sobre como o 5G pode revolucionar a vida das pessoas. Deixa eu dar um exemplo simples, né, desse 5G, dessa tecnologia que pode entrar. Em algum momento, a gente vai começar a ter eletrodomésticos que eles vão ter alguma inteligência. Então, um eletrodoméstico dentro da sua cozinha, ele pode identificar algum
risco de incêndio ou risco de vazamento de gás ou algo desse tipo. Imagina se esse eletrodoméstico, ele já manda uma mensagem para o seu aplicativo no seu celular, já manda uma mensagem para a sua seguradora. Imagina que quantos diminuição de incêndios acidentais a gente pode evitar com essa tecnologia. E aí, vamos entrar um pouco mais sobre, talvez no setor de seguros, do setor automobilístico, que esteja mais presente aí no nosso dia a dia, tá? Começam a surgir carros autônomos, começam a surgir carros que se falam. Então, imagina isso, né? Se os carros autônomos se conversando entre eles, é de se esperar que o nível de acidentes caia drasticamente, tá? E isso, imagina o impacto disso para o setor automotivo. E a gente também fala um pouco sobre avaliação de sinistro. Isso já é uma realidade. Esses dias uma colega bateu o carro e ela entrou no aplicativo dela e fez toda a solicitação de sinistro, fotos e tudo mais dentro do aplicativo. Em alguns dias, a seguradora mandou algumas opções de oficinas para ela. Olha que esse é um grande exemplo da experiência digital com o físico, né? Que é a experiência digital. Bom, chegando um pouquinho agora no final da minha apresentação, eu falei muito, a gente teve uma falhinha aqui de internet, mas o que eu queria deixar claro aqui, tá? Eu queria resumir um pouco do movimento que a seguradora vem fazendo, tá? E que as coisas que estão acontecendo, as coisas que vão acontecer daqui para frente. E eu queria falar em 4 grandes blocos. Primeiro é produtos. Então, essa simplificação de produtos, do portfólio, a fim de reduzir bastante a confusão desse cliente. O segundo ponto é distribuição, tá? Então, as seguradoras terão uma boa abordagem omnichannel, mais pesquisa online, videoconferência, portais online inovadores. O outro ponto é preço e subscrição. Então, preços de subscrição manuais deixarão de existir. Então, machine learning, análise de dados, preços personalizados. Uma outra parte é a policy. Então, os clientes só receberão a policy através de canais digitais. Isso também, pós-pandemia, já se tornou uma realidade. Mas toda jornada ainda tem uma possibilidade de se tornar cada vez mais digital. Bom, última parte, prometo. Mas é mais para a gente refletir aqui sobre essas grandes mudanças que estão acontecendo, tá? Eu queria trazer algumas perguntas aqui para a gente. Os meus processos proporcionam autoatendimento aos meus clientes com rapidez e necessidades do cotidiano? Em situações críticas, meu cliente tem à disposição uma equipe capacitada, com hospitalidade e empatia? Todos os produtos são ajustáveis às necessidades do meu cliente em fases diferentes da vida? E conheço os meus clientes a ponto de acompanhar as mudanças necessárias em seus produtos e seguros para que permaneçam ativos? Então, acho que essas são algumas perguntas aqui para a gente refletir, tá? Tanto se eu for uma seguradora, corretor, e para as seguradoras, então para todos os clientes, caso você não tenha, a Watts pode ajudá-los a construir essa jornada, entender o seu cliente, entender onde você pode melhorar a sua jornada e até mesmo entender onde os seus concorrentes estão. Gente, obrigada. Queria agradecer a atenção de todos e se tiver alguma pergunta, por favor, não deixe de nos procurar. Nayara, muito obrigado. Obrigado pelas perguntas. Acho que são perguntas que todos deveriam responder, as seguradoras, os corretores, os canais de distribuição, todos deveriam responder e foi muito esclarecedora a sua apresentação. Muito obrigado. Acho que a gente não vai ter tempo para responder muitas perguntas, mas eu vou trazer uma questão bastante objetiva ali, que na CIM foi estudado sobre digitalização de mercado de seguro e agora a pandemia, a gente observou que esse processo foi muito alavancado. Aí, Karina, acho que essa pergunta, né, você está ali dentro do grupo e também dentro de uma seguradora, como você acredita que o mercado vai continuar nessa crescente de investimento em digital? Principalmente, isso vai ser um platô e a gente, por causa das incertezas futuras, ou você acredita que isso deve desenvolver aí e crescer ainda mais ao longo dos próximos períodos?
Tá complexo, né? Compreender um pouco o que é o futuro. É tanta incerteza, mas assim, acho que Nayara Gutenberg e o nosso próprio GT de Digital, né, realizado uns anos atrás, já mostrava que isso é uma tendência irreversível, né? Assim, não tem como não passarmos pela transformação digital. E quando a gente olha, né, lá em 2017, 2018, quando a gente realizou esses trabalhos, o nível de amadurecimento das seguradoras, né? A gente via ainda muita oportunidade. Então, acho que você falou perfeito, a pandemia veio para acelerar e alavancar essa oportunidade, né? Essa necessidade de colocar de pé aquilo que todo mundo já previa que era necessário, aquilo que todo mundo sabia que precisava fazer, por conta, né, de todos os benefícios em relação à experiência do cliente e as agilidades que a gente colocou aqui. Mas a gente teve que fazer isso muito rápido, porque agora não havia mais o físico para salvar a não existência de um digital redondo, né? Digamos assim. O que eu acho é que as tecnologias, as ferramentas, elas vão se modificando, sabe, Gilberto? A gente hoje, por exemplo, quando a gente fala de rede social, a gente não tem mais o Orkut. Mas a gente continua tendo o objetivo principal dessas redes sociais, que é a interação, que é, na verdade, toda a parte de conexão, de entretenimento. Então, as coisas não necessariamente morrem ou elas aceleram em vão, né? É toda uma evolução e toda uma transformação contínua, que vai mudando de nome aqui e ali, né? Mas, sem dúvida, assim, eu acho que a gente está longe de um platô, até porque eu acho... falar em transformação digital, né? Falar em digital não é falar só apenas em canais. Tem toda a parte que a gente trouxe aqui de processo por trás, toda a parte de entendimento na agilidade, como acho que a Nayara trouxe bem, do que esse cliente está esperando. Então, também na transformação dos produtos, como é que eu ganho, como é que eu otimizo, né? No fim das contas, como é que isso também gera resultado para a companhia. Porque a gente sabe que processos otimizados, a gente sabe que uma experiência mais fluida, de certa forma, traz resultado. E, no fim das contas, é um pouco sobre isso, né? Então, eu acho que a gente vai ter transformações constantes. Acho que não existe platô para aquilo que não é estanque. Em momento algum, a transformação digital vai ser estanque. A gente vive evolução e vai viver para todo sempre. Só acho que o propósito vai se transformando, né? Então, eu quero comunicar, eu quero me relacionar, eu agora quero adquirir, eu quero continuar adquirindo de forma humana, mas tendo todo o meu pós-venda digital. Então, eu acho que a gente está longe de um platô. Eu acho que o mercado segurador ainda sofre com regulação, né? A gente sabe que é um mercado bastante regulado, em transformação. Haja visto aí toda a parte de sandbox, open bank, open insurance, que vai impactar o mercado. Eu acho que isso vem para ajudar, então acho que a gente está longe de um platô, mas também, e nem sei se existe esse fim da evolução. Eu acho que não existe o fim da evolução, acho que existe a transformação do que a gente vai ser capaz de fazer para todo sempre. Concordo com você. Acho que a gente tem que, infelizmente, porque a gente teve aí alguns probleminhas de conexão ao longo dessa apresentação, então a gente já está um tempinho atrasado, e se a gente atrasar muito, a gente vai acabar atrasando as outras palestras e os outros trabalhos que vão ser apresentados. Muito obrigado, acho que foi muito esclarecedor, eu aprendi muito, tenho aprendido muito aí, estando lá junto com a Comissão de Inteligência de Mercado. Obrigado, Karina. Obrigado, Nayara. Obrigado, Gutenberg. Foi um prazer. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco até esse momento. Acredito que essa palestra, como outras, vão estar disponíveis para vocês e nos meios de divulgação. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É com satisfação que me dirijo a vocês nesta 10ª edição da Conseguro, o maior evento do mercado segurador brasileiro. E fico ainda mais entusiasmado e à vontade porque estamos aqui para tratar de um tema que nos é muito caro e tem merecido toda a nossa atenção e dedicação nesses últimos anos. A inovação é um elemento absolutamente essencial em todos os setores de atividade, e mais ainda na indústria de seguros, cujo principal desafio, nem um pouco simples, como sabemos,
é antecipar e mensurar riscos para garantir proteção a todos nas mais diversas situações. Esse desafio torna-se ainda maior diante da velocidade das transformações que impactam o nosso mercado, gerando novas demandas e impondo novos padrões de consumo. Inovar não apenas no aspecto tecnológico, que sem dúvida é decisivo, mas também e principalmente no sentido de agregar conhecimento em todas as áreas estratégicas e relevantes do nosso negócio, tendo como finalidade última evoluir a experiência do nosso cliente e com o nosso cliente. Eu tenho lembrado que, embora o processo de transição para meios digitais seja irreversível e esteja em curso acelerado, ainda vivemos um modelo híbrido que costumo chamar de Physi-Digital. Significa dizer que ainda existe uma parcela expressiva de clientes que permanecem no mundo analógico e também precisam ser atendidos com a mesma assertividade, com a mesma agilidade e com a mesma eficiência. Nossa missão, portanto, assim como a inovação, é inclusiva. Precisamos ir ao encontro do cliente, esteja ele onde estiver, tenha ele o perfil que tiver, para conhecê-lo bem, entender plenamente as suas necessidades e entregar uma experiência personalizada com agilidade, conveniência e, acima de tudo, flexibilidade. E faço questão de ressaltar que essa tem sido a missão da nossa confederação, da CNSEG, uma entidade que vem se destacando ao longo das últimas décadas por seu trabalho incansável e sua perseverança na difusão da cultura do seguro no país, gerando e compartilhando ideias e informações que qualificam o debate sobre os rumos do nosso setor, como este que estamos promovendo aqui hoje. Agradeço pela atenção de todos vocês e pela oportunidade de lhes dirigir essas breves palavras, desejando a todos um excelente evento. Estamos com vocês sempre. Um abraço fraterno e o meu muito obrigado a todos vocês. Eu sou Marcele Sampaio. Eu sou Micheline Torres, nós somos terapeutas, instrutoras Master de Theta Healing, mentoras de terapeutas, nós somos um casal e fundadoras do projeto Quero Vida Plena. Nesse projeto, ferramentas de autoconhecimento trazem clareza para pessoas como você de que é possível viver a vida plena que merecem. E por que o autoconhecimento? Se o conhecimento liberta, o autoconhecimento acelera a tua potência na sua própria vida, faz com que você deixe de se perceber como vítima do mundo, das pessoas e se coloque como autora da sua própria vida. Mas como é que é possível ter uma vida plena? Uma vida plena é completamente possível. Eu não estou falando aqui de um conto de fadas, de viver num lugar longínquo, de não ter que pagar conta, mas primeiro você precisa saber o que é uma vida plena para você. Porque a vida plena não deve ser um conceito fixo, algo que você pegou do comercial, que te disseram. Então a primeira ação que você vai fazer é sentar e escrever o que é uma vida plena para mim. Porque a sua mente, ela não consegue conceber nada, não consegue concretizar nada que você não conceba como possível. Então quando você senta e começa a escrever o que é uma vida plena para mim, você já está no caminho de manifestar, de materializar isso. E outra coisa, uma vida plena, ela não acontece no futuro. Quando eu aposentar, quando meu filho nascer, quando eu me casar. Enfim, a vida plena acontece agora, afinal a vida acontece agora. Então, o que você precisa fazer para que no seu dia a dia, bem ali no simples do teu dia a dia, a sua vida esteja mais plena? Então, se você precisa de terapia, se você precisa meditar, aprender a meditar, se você precisa, se vai te fazer se sentir mais feliz no teu dia a dia, fazer esporte, fazer o que for, estar mais com os amigos, como e o que você precisa fazer para que a sua vida esteja plena a cada dia. E olha, se você acha que isso é muito grande, vida plena e tal, não é não. Começa um passinho de cada vez. A cada escolha que você for fazer, você se pergunta, isso vai me aproximar da minha vida plena ou vai me afastar? E aí você faz a escolha depois que você pensar isso.
porque vida plena é possível agora e é possível para você. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dos painéis e volto aqui para mais uma novidade. Vocês lembram dos QR Codes? Temos mais um. Esse nos trazido pela B3, patrocinadora da Conseguro 2021. O pessoal que acompanhou agora há pouco o painel sobre seguro paramétrico e microseguro conheceu o Fabiano Yassuda, que é o superintendente de produtos Analytics da B3, Brasil Bolsa Balcão. O QR Code na tela é para que vocês conheçam mais o trabalho deles. Então, como prometido, os QR Codes aparecerão sempre com novidades, com sugestões, com materiais. E além de tudo isso que a gente está vendo aqui, pessoal, a gente também está em áudio. A Conseguro tem um podcast de 6 episódios, um melhor que o outro. Nós entrevistamos especialistas sobre temas da transformação digital. Tem um episódio exclusivo sobre realidade virtual e realidade aumentada. Tem um outro episódio sobre e-commerce. Tem um sobre blockchain. É um tema mais especial que o outro, eu posso garantir. A gente, de certa forma, no podcast, desmistifica as tecnologias e inovações que às vezes parecem assim coisas de outro mundo, e a gente traz muito para a nossa realidade e para o contexto do universo segurador. Então vale muito a pena ouvir, basta clicar no QR Code que a gente lança agora para que vocês acessem o podcast, ok? Conheçam os 6 episódios e consumam com moderação, pouquinho a pouquinho, porque é bem denso e é bem interessante. Agora, nós teremos um breve intervalo que vai até às 16h30. É importante para relaxar um pouco, beber um café, um chá, uma água, ouvir um episódio do podcast, se alongar um pouco. Então, voltaremos às 16h30 em ponto para os últimos 2 painéis da tarde. Painel 1, a era da proteção, a importância dos seguros de pessoas e da previdência privada. E painel 2, a ótica do setor de seguros como consumidor de resseguro. Até às 16h30, até daqui a pouco.